nationem sapientiae letificatus. Undelas tibi sit, qui sonus laudis, et gaudium vitae spes et honor fortissimus dans premia lucis. Sermões, por Santo Antônio. Tradução de Ari Pintarelli. Editora Vozes, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, devam e queiram auxiliá-lo. Centavos serão bem-vindos, seja via Pix, apoia seu vaquinha. Os links estão todos no descritivo, link também para a compra de livros, ou ainda para tornar-se membro aqui do canal. E também é possível curtir, compartilhar, comentar, tudo isso faz diferença em termos de engajamento. Muito obrigada a todos pela paciência e compreensão, dedicação e troca pelo que aqui acontece. Eu peço também, é claro, as orações de todos vocês. E desejo que Deus os abençoe, vos guie e vos guarde. E desejo também uma boa escuta. Prólogo. Dirigimos os sentidos do nosso agradecimento para a graça septiforme, com a ajuda da qual chegamos ao primeiro domingo do 7º mês. Deve-se notar que neste primeiro domingo e no seguinte, lê-se na igreja o livro de Jó, segundo o que nos parecer melhor e que Deus nos concederá, procuraremos concordar algumas passagens desse livro com as partes do Evangelho deste domingo e do próximo. 13º domingo, depois de Pentecostes. Temas do sermão. Evangelho do 13º domingo depois de Pentecostes. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Dividi-lo-emos em 3 partes. Primeiramente, sermão sobre a utilidade da pregação. Uma torrente separa a pedra da escuridão. Parte primeira, a natividade e a paixão do Senhor. Serei feliz. Costurei um saco sobre minha pele. Sermão sobre a natividade do Senhor. Haverá um anjo perto dele, e, como um grão de mostarda. Parte segunda. Sermão sobre o amor a Deus e sobre a posição do coração do homem. Amarás o Senhor teu Deus. Sermão sobre a paixão. Um ramalhete de mirra. Sermão sobre a alma e as suas faculdades. Com toda a tua alma. Sermão contra os carnais. Foi-lhe agradável a areia. Sermão sobre os 3 amigos de Jó e seu simbolismo. Ele faz de Temã, Bildade de Suás e Sofar de Naamate. Sermão moral sobre a vida do prelado ou do pregador. A lâmpada de Deus brilhava sobre minha cabeça. Sermão sobre a vida do justo. Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Sermão contra aqueles que desejam o louvor dos homens. Se ouvia o sol resplandecer. Sermão aos penitentes. Se te dirigires a Deus de manhã. Parte terceira. Sermão sobre a queda do progenitor e a misericórdia do Redentor. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Sermão moral sobre os 7 filhos de Jó, figura das 7 bem-aventuranças. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Sermão sobre a penitência do justo. Pereça o dia em que nasci. Sermão contra os hipócritas e aqueles que desejam o prestígio das dignidades. Aconteceu que um sacerdote passou por lá e Abimeleque combatia e são como os onagros e tudo o que segue. Exórdio, utilidade da pregação.
Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes. Jó escreve: uma torrente separa a pedra da escuridão e a sombra da morte do povo que vai peregrinando. Vejamos qual o significado da pedra da escuridão, da sombra da morte, da torrente e do povo que vai peregrinando. A torrente é a pregação. Como a torrente tem abundância de água no inverno e seca no verão, e por isso se diz que com a chuva se incha e com a seca se enxuga, assim a pregação é abundante e deve abundar no inverno da miserável vida presente. Nessa torrente, durante a caminhada por este exílio, e longe do rosto e dos olhos de Deus, a alma deve beber, deter-se sobre ela e contemplar a si mesma como a pomba. Mas contra a alma infeliz, sempre Jó investe dizendo: não verá mais os afluentes do rio e as torrentes de mel e de manteiga. No rio é simbolizada a água da compunção que lava as imundícies dos pecados. Na torrente do mel é simbolizada a Sagrada Escritura que consola e ilumina. De fato, o mel, como está escrito no primeiro livro dos Reis, iluminou os olhos de Jonatas. Na torrente de manteiga é simbolizada a devoção produzida pela graça, que enriquece a mente. Portanto, entregue aos prazeres da carne, a alma não vê mais os afluentes do rio, porque não chora sobre si mesma, nem vê as torrentes de mel e de manteiga, porque não é iluminada pela doçura da pregação, nem nutrida pela devoção produzida pela graça. Essa torrente seca no verão, isto é, na felicidade da vida eterna. Com efeito, diz Jeremias, ninguém ensinará ao seu próximo ou ao seu irmão, dizendo-lhe: reconhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor ao menor. Porém, quanto seja a utilidade da pregação, afirma o Jó, dizendo: uma torrente separa a pedra escondida na escuridão da sombra da morte do povo que vai peregrinando. A pedra chama-se em latim lápis, porque fere o pé, latim ledit pedem. A escuridão, produzida pela densidade do ar, é chamada assim porque é produzida sobretudo pelo calor do ar. A pedra escondida na escuridão representa a tentação do diabo, que, tendo sua morada nesse ar escuro, insinua na mente a escuridão da má sugestão, exatamente para ferir e perverter os sentimentos. A sombra é o ar sem sol, e se forma quando um corpo é colocado diante dos raios do sol. A morte é chamada assim porque é amarga, e a sombra da morte é o esquecimento da mente. O mísero homem põe diante dos raios do verdadeiro sol o impedimento, que são as riquezas, por encontrar refrigério debaixo delas, como se fosse sob uma sombra. Mas, quando é coberto por essa sombra, é privado também do conhecimento e da lembrança do Senhor. Com efeito, as coisas temporais fazem esquecer a Deus. Diz o Gênesis: o chefe dos copeiros do faraó, tornado à prosperidade, não se recordou mais daquele que lhe havia interpretado o sonho. Então a torrente, isto é, a pregação, separa a pedra escondida na escuridão, isto é, a tentação do diabo, da sombra da morte, isto é, o esquecimento da mente, do povo que vai peregrinando, quer dizer, os penitentes, dos pobres de espírito, dos seguidores dos apóstolos, dos que se julgam miseráveis e peregrinos, exilados e hóspedes neste exílio. No evangelho de hoje, o Senhor lhes diz: ditosos os olhos que veem aquilo que vós vedes. Presta atenção que neste evangelho são postos em evidência 3 fatos. Primeiro, a bem-aventurança de quem vê o Cristo quando diz: ditosos os olhos que veem. Segundo, o amor a Deus e ao próximo quando diz: um doutor da lei levantou-se. Terceiro, a descida do homem de Jerusalém para Jericó quando diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó. No introito da missa de hoje canta-se: ó Deus, nosso protetor, olha para nós. Lê-se depois um trecho da carta do bem-aventurado Paulo Apóstolo aos Gálatas. As promessas foram feitas a Abraão. Dividiremos o trecho em 3 partes e veremos sua concordância com as 3 mencionadas partes do Evangelho. Primeira parte, as promessas foram feitas a Abraão. Segunda parte, agora vos digo um testamento. Terceira parte, ora, um mediador não é de um só. E observa que a razão pela qual esse trecho da carta é lido junto com este evangelho é que o conteúdo de ambos concorda com a lei dada a Moisés. Primeiro, bem-aventurança de quem vê a Cristo. Ditosos os olhos que veem o que vós vedes.
Porque eu vos afirmo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Por isso também Tobias dizia: serei feliz se um resto da minha linhagem vir o esplendor de Jerusalém, quer dizer, a humanidade de Jesus Cristo. A futura descendência do bem-aventurado Tobias foram os apóstolos, a linhagem que o Senhor abençoou. E dela ainda Isaías fala: a linhagem que ficar deles será santa, isto é, a igreja. Essa foi a descendência de Tobias por meio da fé e do sofrimento, e por isso mereceu ver o triunfo de Jerusalém. E assim foi-lhes dito: ditosos os olhos que veem aquilo que vós vedes. Viam um homem, mas acreditaram que era Deus. Bem-aventurados os olhos dos puros de coração, que veem a Jesus Cristo. De fato, diz Jó: agora, porém, meus olhos te veem. Ditosos os olhos que o esterco das riquezas não cega e que a remela das preocupações terrenas não ofusca, porque eles veem o Filho de Deus envolto em miseráveis panos, reclinado numa manjedoura a fugir para o Egito, sentado sobre um jumentinho, pendurado nu sobre o patíbulo da cruz. Assim o viram os apóstolos. Assim não podem vê-lo os olhos remelentos. Diz o Salmo: caiu sobre eles o fogo, e não viram mais o sol. Os olhos remelentos não têm condições de ver o sol. O sol é Cristo, que para poder ser visto cobriu-se com uma nuvem. De fato, ele mesmo diz: costurei um saco sobre a minha pele, cobri de cinza a minha carne. Meu rosto inchou-se à força de chorar, minhas pálpebras escureceram-se. Sofri isso sem que houvesse maldade nas minhas mãos, quando eu oferecia a Deus orações puras. Ó terra, não cubras o meu sangue, nem se ache em ti lugar do qual seja sufocado o meu clamor. No saco e na cinza são indicadas as tribulações e a vileza da natureza humana. Jesus Cristo, do saco da nossa natureza, fez para si uma túnica, que costurou com a agulha, isto é, com a misteriosa intervenção do Espírito Santo, e com o fio, quer dizer, com a fé da bem-aventurada Virgem, e vestiu-a. Depois, sobre essa túnica, sobre sua humanidade, espalhou a cinza da humildade e da vileza. Mas isso os olhos remelentos e malditos não têm condições de ver. Mas, ai, a face de Jesus Cristo inchou-se com as bofetadas e as lágrimas, coisa que ele sofreu, embora suas mãos fossem puras de iniquidade. Ele não cometeu pecado e não se encontrou engano em sua boca. Ele ofereceu a Deus Pai, orações puras em favor dos imundos e dos celerados. Ele, como diz Isaías, orou pelos transgressores da sua lei, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Ó terra, ó pecador, não cubras com o amor dos bens terrenos o meu sangue, que é o preço de tua redenção. Permite, peço-te, que esse sangue produza em ti o seu fruto. Sobre a tua fronte escrevi com o meu sangue a letra tal, T, para que o anjo enviado para ferir não fira também a ti. Peço-te, não cubras de terra aquele sinal. Não destruas a inscrição do título, que o próprio Pilatos não quis apagar, mas confirmou, dizendo: o que escrevi está escrito. Não se ache em ti lugar onde seja sufocado o meu clamor. O clamor do nosso Redentor é o sangue da redenção, que, como diz o apóstolo na carta aos Hebreus, tem a voz mais eloquente do que a do sangue de Abel. De fato, o sangue de Abel pedia a morte do fratricida, enquanto o sangue do Senhor obteve a vida para os que o mataram. Mas esse sangue encontra em nós um lugar onde é sufocado o seu clamor, se a língua calar aquilo que a mente vê. Esse saco, essa cinza, os olhos remelentos não o veem. Esse clamor, os ouvidos surdos não o ouvem. E por isso o Senhor acrescenta: eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, mas não viram, e ouvir o que vós ouvis, mas não ouviram. Nos profetas são representados os prelados da igreja, nos reis, os poderosos deste mundo. Tanto aqueles como estes desejaram ver a Cristo no céu, mas não querem contemplá-lo pendurado no patíbulo. Querem reinar com Cristo, mas também querem gozar com o mundo. Todos estes dizem junto com Balaão,
morra a minha alma com a morte dos justos. Eles querem ver a glória da divindade, que os apóstolos viram, mas não querem aceitar a ignomínia da paixão, a pobreza de Cristo, que seus apóstolos praticaram, e, portanto, não o verão junto com os apóstolos, mas junto com os ímpios. Verão somente aquele que traspassaram, e não ouvirão o murmúrio de uma brisa suave: vinde, benditos do meu Pai. Mas o terrível troar da condenação: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A propósito, diz Jó, quem poderá compreender o trovão da sua grandeza? E de novo, acaso seguraste a terra pelas suas extremidades, fazendo-a estremecer, e sacudiste dela os ímpios? O Senhor segurou os extremos da terra quando escolheu aquilo que no mundo é ignóbil e desprezado para confundir os poderosos. Presta atenção nas duas palavras: seguraste e estremeceste. O pai segura o filho com uma das mãos e com a outra, sacudindo-o violentamente, bate-lhe. Segura-o para que não caia no precipício. Bate-lhe para não se tornar soberbo e insolente. Assim o Senhor segura o justo com a mão da sua misericórdia para que não caia em pecado. Fere-o para que não se ensoberbeça pela graça recebida do Pai. Por isso, diz o apóstolo, para que a grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi-me dado o estímulo da minha carne, etc. E sacudiste dela os ímpios. No dia do juízo, o Senhor sacudirá os maus de nossa terra, na qual pecaram, e os lançará ao inferno, como se lança o pó de um saquinho. A própria terra, oprimida pelo peso dos seus pecados, sacudirá de si os maus, e os lançará ao inferno, no qual haverá choro dos olhos que se perderam atrás das vaidades, e ranger de dentes, que arrancaram aos pobres os seus bens. Os olhos de todos esses não verão Jesus no céu, ao contrário, verão a multidão dos demônios no inferno. Eles não ouvirão melodias angélicas, mas só o ranger dos dentes. Com esta parte do Evangelho concordo o introito da missa de hoje. Ó Deus, nosso protetor, olha para nós e põe os olhos na face do teu ungido, porque é melhor um só dia nos teus átrios do que milhares fora deles. Ditosos os olhos que, na amargura do coração, verão a face de Jesus Cristo inchada de bofetadas e de lágrimas, coberta de escarros, porque a face na qual os anjos desejam fixar o olhar, eles a contemplarão esplendente de glória nos átrios da Jerusalém celeste. Sobre isso diz Jó: verá sua face no meio do júbilo. Como se dissesse: se antes o homem, na amargura do coração, tiver visto cá na terra a face de Cristo, como a teve na paixão, vê-la depois como a terá na bem-aventurança eterna, no júbilo do Espírito, um júbilo que não se pode exprimir nem calar. Esse esplendor da face de Cristo é aquele dia único que iluminará, sem impedimento algum, a cidade de Jerusalém, um esplendor superior a qualquer outro. Para sermos dignos de chegar a ele, devemos orar ao Pai dizendo: vê, ó Deus, nosso protetor. A proteção de Deus parece-nos menos necessária quando a temos continuamente. Convém que, por vezes, ela seja subtraída, para que assim o homem se convença de que sem ela é um nada. Vê, ó Deus, nosso protetor, e olha a face do teu Cristo. Pai, não olhes os nossos pecados, olha a face do teu Cristo, que por nossos pecados foi coberto de escarros, foi inchado de bofetadas e de lágrimas para reconciliar consigo a nós pecadores. Para obter-nos o teu perdão, ele mostrou sua face ferida pelas bofetadas para que tu o olhasses e, olhando, dirigisses tua benevolência para nós, que fomos a causa de sua paixão. Também sobre isso temos uma concordância no livro de Jó. Se houver algum anjo, um entre milhares, que fale a seu favor e mostre a única coisa em que ele é semelhante para anunciar a justiça do homem, Deus terá misericórdia dele e dirá: livra-o, para que não desça à cova. Eu achei um motivo para ser benigno com ele. Sua carne será consumida nos tormentos. Volte aos dias de sua adolescência. Nesse anjo é representado Cristo. Ele mostra ao Pai a única semelhança que tem conosco.
Realmente, ele é infinitamente superior a nós em todas as suas manifestações. Numa única coisa não é diferente de nós, na realidade da sua condição de servo. Ele fala por nós ao Pai exatamente na condição pela qual se mostra semelhante a nós, e fala ao Pai por meio daquilo que o torna igual a nós. Seu falar é um mostrar-se homem em nosso favor. Além dele, não se encontraria justo algum que, sem pecado, fosse capaz de interceder pelos pecadores. Terá misericórdia dele. É mediador, portanto, tem piedade do homem, porque assumiu a condição do homem. E diz, livra-o, para que não desça à corrupção. Sua palavra já é libertação do homem. Assumindo a natureza humana, mostra-a livre e, por meio da carne que assumiu, mostrou livre também aquele que redimiu. Eu achei nele um motivo para ser-lhe benigno. Como se dissesse abertamente, já que não havia homem algum que parecesse digno de interceder pelos homens diante de Deus, eu mesmo fiz-me homem para interceder em favor dos homens. E apresentando-me como homem, no próprio homem encontrei o motivo para ser propício aos homens. Sua carne foi consumida nos tormentos. De fato, o gênero humano estava oprimido por inúmeros tormentos de vícios e de castigos, mas chegado o Redentor, retorna aos dias de sua adolescência, isto é, retorna à integridade da sua vida primitiva, para não permanecer na condição em que caiu, mas, com a redenção, retorne ao estado no qual fora criado. Com esta primeira parte do Evangelho concorda também a primeira parte da epístola de hoje. As promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz aos seus descendentes, como se tratasse de muitos, mas e à sua descendência, como de um só, isto é, Cristo, que foi como um grão de mostarda, semeado no jardim da bem-aventurada Virgem Maria. Pela pobreza e pela humildade foi a menor de todas as sementes, isto é, de todos os homens na sua natividade. Depois cresceu na sua pregação e na realização dos milagres, e nisso foi maior de todas as árvores, isto é, de todos os patriarcas do Antigo Testamento. Tornou-se depois uma árvore na sua ressurreição e estendeu seus ramos com a pregação dos apóstolos, e assim as aves do céu, isto é, os fiéis da igreja, acorrem por meio da fé e por meio da esperança e da caridade, habitam nos seus ramos, isto é, no seu ensinamento e no seu exemplo. Ditosos, pois, aqueles que agora, por meio da fé, veem aquele no qual são abençoados todos os povos, e o verão depois presente na glória celeste, e o ouvirão dizer, vinde, benditos de meu Pai. O próprio Cristo se digne conduzir-nos a essa visão e a ouvir essa voz, Ele que é Deus bendito nos séculos eternos. Amém. Segundo, amor a Deus e amor ao próximo. E eis que se levantou um certo doutor da lei, e para o tentar disse-lhe, Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus disse-lhe, o que está escrito na lei, hein? Como é que lês? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse-lhe, respondeste bem. Faze isto e viverás. Observa que nesse trecho do Evangelho está incluída toda a perfeição da caminhada e da pátria. Cada palavra desse trecho é de grande importância e de grande utilidade. Por isso, trataremos brevemente de cada uma delas. Amor, em latim, se diz dilectio, porque liga entre si duas pessoas. Latim, duos ligat. Dilectio, ou dilectio, duos ligat. O amor começa por dois e geralmente nasce, germina, nos bons. Dilectio é o amor a Deus e ao próximo. Amar, diligere, significa ligar entre si duas pessoas. O Senhor é chamado em latim Dominus, porque domina sobre toda a criação, ou porque manda na casa. Domus é casa. Em latim, domui praest, manda na casa.
ou também porque faz ameaças, em latim, datiminas. Dominus, domui prest, datiminas. Deus se diz em hebraico Eloé, que significa temor. Em grego disse theos, que vem de theoreo. Vejo, theoreo, vejo, porque Deus vê todas as coisas. Theo quer dizer também corro, porque Deus percorre tudo. Ou perlustra, perlustra. O amor, dilectio, liga a Deus e o próximo. Esta é a linha de que fala o Senhor no livro de Jó. Quem estendeu sobre a terra a linha, a medida, em que foram firmadas as suas bases? O Senhor estendeu a linha, a medida do seu amor sobre a alma, a fim de que ela se prolongue até o amor ao próximo. Sobre quem, senão sobre Jesus Cristo, foram firmadas as suas bases, isto é, as retas intenções da alma sobre as quais se sustenta todo o edifício das virtudes? Se a base de cada intenção não é firmada sobre Cristo, toda a obra de construção ameaça a ruína, e sua ruína será grande. Ama, pois, o Senhor teu Deus. Presta atenção aos dois termos, Senhor e Deus. Senhor, Dominus, porque domina sobre toda a criação. Deus, porque tudo vê e tudo perlustra. Por isso, Sofar de Naamate diz dele, Deus é mais alto do que o céu. O que podes fazer? É mais profundo do que os infernos. Como poderá conhecê-lo? Estende-se mais do que a terra e é mais amplo do que o mar. Se tudo destrói, ou se quer restringir tudo, quem poderá opor-se a ele? Ou quem poderá dizer-lhe, por que procedes assim? Observa, os anjos são chamados céus, os demônios infernos, os justos terra e os pecadores mar. Portanto, os anjos não chegam à sua altura. Julga a malícia dos demônios muito mais severamente do que pensam. Sua paciência supera a longanimidade dos justos. E ele tem sempre presentes todas as obras dos pecadores. Ou então, o homem torna-se céu com a contemplação, inferno com as trevas da tentação, terra quando dá fruto e mar quando se agita na sua inconstância. Mas também a contemplação do homem falha diante de Deus, e se nas tentações põe à prova a si mesmo, teme os severos juízos de Deus e, no fim, a recompensa é superior às suas obras. E por mais que a mente se agite a procurar, não chegará nunca a saber qual será a severidade do futuro juízo. Igualmente, Deus tem largura em amar, comprimento em tolerar, altura em superar os desejos do intelecto, profundidade em julgar os impulsos ilícitos dos pensamentos. Largura em amar, comprimento em tolerar, altura em superar os desejos do intelecto e profundidade em julgar os impulsos ilícitos do pensamento. Ele destrói o céu quando permite que nas tentações o medroso leve a pior. Destrói a terra quando, com as adversidades, impede o fruto das boas obras. Destrói o mar quando confunde a nossa indecisão com o terror do juízo. O céu e o inferno confundem-se numa coisa só quando o próprio espírito é elevado com a contemplação e escurecido com a tentação. A terra e o mar confundem-se numa só coisa quando o próprio espírito é reforçado por uma fé segura nas coisas eternas e também atormentado pelo sopro mutável de qualquer dúvida. Esse Deus, assim feito e tão grande, deve ser amado. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, etc. Diz teu Deus, e por isso deve ser amado ainda mais. De fato, amamos mais as nossas coisas do que as coisas dos outros. É digno de ser amado por ti, porque sendo Ele o Senhor, teu Deus, fez-se teu servo, e assim tu te tornasses seu, e não te envergonhasses de servi-lo. Diz com as palavras de Isaías, com teus pecados, tornaste-me como que um escravo. Por 33 anos, Deus fez-se teu servo pelos teus pecados, para libertar-te da escravidão do diabo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus,
que te criou. Criou-se por causa de ti, deu-se todo a ti, para que te desses todo a ele. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Na criação, quando tu não existias, deu-te a ti mesmo. Na redenção, quando existias no mal, deu-se a si mesmo a ti, para que tu estivesses no bem. E quando deu-se a si mesmo a ti, também restituiu-te a ti mesmo. Portanto, dado e restituído, tu deves a ti mesmo a ele, e te deves 2 vezes, e te deves totalmente. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Aquele que disse tudo não te deixou uma parte de ti, mas ordenou que te oferecesses todo a ele. De fato, ele todo comprou todo a ti, para que só ele possuísse todo a ti mesmo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Não queiras, pois, como Ananias e Safira, reter para ti uma parte de ti mesmo, para não perecer totalmente com eles. Ama, pois, com todo o teu ser, e não só com uma parte de ti. Afinal, Deus não tem partes, mas é todo em toda parte, e, portanto, não quer somente uma parte daquilo que é teu, porque está todo naquilo que é seu. Se tu reservares para ti uma parte de ti, és teu, e não seu, dele. Queres ter tudo? Dá tudo a ele, e ele dará a ti tudo aquilo que é seu, tudo aquilo que é dele. E assim nada terás de ti mesmo, porque terás o todo dele juntamente com o todo de ti mesmo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração. E repare nestas 4 palavras: coração, alma, forças, mente. O coração está situado no centro do peito do homem. Tende um pouco para a esquerda. De fato, afasta-se um pouco da linha da divisão que separa os 2 mamilos. Inclina-se para o mamilo esquerdo e está na parte superior do peito. Não é grande e não tem forma alongada, mas tende antes para a forma arredondada, e sua extremidade é estreita e aguçada. Ó homem, a posição e a forma do teu coração ensinam-te de que modo tu deves amar o Senhor teu Deus. Teu coração está posto no centro do teu peito, entre os 2 mamilos. Nos 2 mamilos é simbolizada uma dupla recordação, a da encarnação do Senhor e a da sua paixão, na qual a alma toma o alimento como de 2 mamilos. No mamilo direito é simbolizada a recordação da encarnação, no esquerdo, a da paixão. Entre os 2 mamilos deve ser posto o teu coração, porque o que quer que tu penses, o que quer que tu faças de bem, tudo o refiras à pobreza e à humildade da encarnação e à amargura da paixão do Senhor. Sobre isso diz a esposa do Cântico dos Cânticos: o meu amado é para mim um ramalhete de mirra colocado entre os meus seios. A alma, esposa de Jesus Cristo, Filho amantíssimo de Deus Pai, faz para si um ramalhete de mirra com toda a vida do seu amado. Recorda, pois, como foi reclinado numa manjedoura, envolvido em panos e expulso para o Egito, exilado, pobre e peregrino. Como, com frequência, foi feito objeto de injúrias e de blasfêmias por parte dos judeus. Como foi traído por um discípulo seu. Acorrentado pela coorte do governador, conduzido a Anás e Caifás, atado à coluna, flagelado por Pôncio Pilatos, coroado de espinhos, esbofeteado, coberto de escarros, e como, enfim, tenha sido crucificado entre 2 ladrões homicidas. De todas essas dolorosas lembranças ligadas entre si e firmemente reunidas pelo vínculo da devoção, a alma fez para si um ramalhete de mirra, quer dizer, de amargura e de compaixão, e o põe entre os mamilos, onde o coração tem a sede. Sobre o coração da esposa, isto é, da alma, deve sempre estar o ramalhete de mirra. E considera que, como o coração tende um pouco para o mamilo esquerdo, assim a compaixão e a devoção do coração devem se voltar para a amargura da paixão do Senhor. Por isso, a Madalena derramou suas lágrimas e seu perfume primeiramente sobre os pés do Senhor, nos quais é simbolizada a sua paixão. Chora sobre os pés do Senhor aquele que toma parte na dor de quem sofre.
Unge-os, aquele que dá graças pelo dom da paixão. De fato, à paixão do Senhor devemos dirigir os dois sentimentos, da dor e da devoção. E como o teu coração está posto na parte superior do peito, assim as suas aspirações e os seus desejos devem ser dirigidos à glória do céu. Onde está o teu tesouro, isto é, Jesus Cristo, o maná na arca de ouro, lá deve estar também o teu coração. E como o teu coração não é grande e não tem uma forma alongada, mas tende ligeiramente para a forma redonda, assim também tu não deves elevar-te para a grandeza ou alongar-te para a cobiça, mas tua vida deve ser redonda, isto é, perfeita. Realmente, aquilo que é redondo não sofre diminuições. E como a extremidade do coração é estreita e aguçada, assim deves sempre pensar que a conclusão da tua vida será estreita e aguçada. Estreita, porque deverá passar pela estreitíssima passagem da morte, através da qual nada poderás levar contigo, exceto os pecados, que não são substância material. Aguçada, porque o temor do juiz te traspassará. E o horror do castigo te atravessará. Por isso, enquanto tiveres o coração em teu poder, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. A alma é uma substância incorpórea, intelectual, irracional, invisível, de origem desconhecida, sem nada de terreno misturado nela. Alma vem de anima, quase como anemos, termo grego que significa vento ou movimento, porque está sempre em movimento espontâneo e move os corpos. Ou então é como dizer anamne ou anamneia, que significa sempre em grego recordação. Ou então é composta de a e nemo, que ainda em grego significa conferir, porque confere a vida aos corpos. Ou também aná, sobre, e aima, sangue. Portanto, sangue superior. Aná, aima, sangue superior. Ama, por isso, o Senhor teu Deus com toda a tua alma, para que tua atividade, teu pensamento, tua vida, tu refiras tudo ao seu amor. Com todas as tuas forças. Recorda que são 3 as forças, as potências da alma: a força racional, a concupiscível e a irascível. Com a potência racional distinguimos o bem do mal, com a concupiscível desejamos o bem, com a irascível repudiamos o mal. Essas potências foram perdidas pelos efeminados, dos quais Jó diz: foi agradável às areias do Cocito e arrasta atrás de si todos os homens. São areia de pedras dos rios, que a água arrasta com sua corrente. Cocito simboliza o pranto das mulheres e dos enfermos. Os letrados afirmam que Cocito é o rio que corre nas regiões dos infernos e que lá embaixo existe pranto e gemido dos maus. Agradável é, pois, o amor às areias transitórias do Cocito, isto é, àqueles que não querem resistir energicamente aos prazeres e com suas quedas de cada dia correm para o eterno pranto. E o prazer do amor terreno arrasta atrás de si o homem todo, isto é, a potência racional, a concupiscível e a irascível. A prudência do mundo arrasta a potência racional, o prazer da carne arrasta a concupiscível, a vanglória, a irascível. Estes são também os 3 amigos de Jó, isto é, Elifas de Temã, Bildade de Suás e Sofar de Naamate. Elifas interpreta-se desprezo do Senhor, e Temã, o vento austral. Ele simboliza a prudência mundana que provém do austro, isto é, do vento quente, que é a cobiça do mundo, pois os filhos deste mundo, na sua geração, são mais prudentes do que os filhos da luz. Essa prudência mundana despreza a sabedoria do Senhor, e por isso ela também é desprezada pela sabedoria do Senhor. Diz Isaías: quando cansado deixares de desprezar, serás desprezado. Bildade interpreta-se velhice abandonada, e Suás, que fala. Ele simboliza o prazer da carne, que começou com os primeiros pais e de geração em geração torna velha a pele dos filhos. O velho Adão transmitiu-nos esse patrimônio. Essa velhice teve origem pela linhagem da serpente.
De fato, diz o penitente, com a voz do meu gemido, isto é, com a sugestão do prazer que é causa dos meus gemidos, o meu osso, isto é, a minha razão ou a minha força, aderiu à minha carne, quer dizer, à minha carnalidade. Sofar interpreta-se destruição do observatório e Naamat, decoro. Ele simboliza a vanglória, que tem origem no fato de cobrir-se com uma falsa religião, e por causa disso é destruído o observatório da contemplação e todas as outras obras boas. Receberam sua recompensa, diz o Senhor. Com esses 3 pecados são destruídas as 3 potências da alma, e, portanto, é necessário que o bem-aventurado Jó, que se interpreta dolente, isto é, o penitente que manifesta sua dor, para ver-se livre dela, não ouça nem dê atenção a esses 3 amigos, que ele próprio chama de meus amigos verbosos, faladores, para poder amar o Senhor, seu Deus, com todas as suas forças e com toda a tua mente. A mente é a parte da alma que compreende a inteligência e a razão. É chamada mente porque é a parte mais eminente da alma, ou também porque recorda, latim memnit. De fato, a mente não é a alma, mas aquilo que é superior na alma, a parte mais excelente, mais eficaz da alma, da qual procede a inteligência. Com efeito, o próprio homem é dito imagem de Deus em razão da mente. Porém, todas essas qualidades estão unidas à alma de tal modo que ela permanece uma entidade única. A alma é indicada com nomes diferentes conforme os atos dos quais é causa eficiente. Com efeito, quando vivifica o corpo, é alma. Quando quer, é ânimo. Quando sabe, é mente. Quando julga corretamente, é razão. Quando inspira, é espírito. Quando adverte alguma coisa, é sentido. Ama, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua mente, a fim de que tudo aquilo que recordas, sabes ou compreendes, tu o refiras ao amor de Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E sobre este assunto veja o sermão do primeiro domingo depois de Pentecostes. Sobre o Evangelho havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E sobre o mesmo assunto, temos também uma concordância no livro de Jó, onde diz: visitando a tua figura, não pecarás. Veja a exposição desta passagem na parte 2ª do sermão do domingo da 70ª, sobre o Evangelho, no princípio Deus criou o céu e a terra. Com esta segunda parte do Evangelho concorda também a segunda parte da epístola, eis o que eu quero dizer, o testamento confirmado por Deus. O testamento é chamado assim porque é a vontade escrita e confirmada na presença de testemunhas. A vontade de Deus é a vontade do seu amor e do amor ao próximo que foi escrita na lei da natureza, das tábuas e da graça, confirmada por testemunhas, as quais disse: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Este testamento foi confirmado com a morte do testador. Diz João: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isto é, até a morte. Isto não porque a morte termine o seu amor, mas porque amou-os de tal modo que o amor o levou até a morte. Rogamos-te, pois, Senhor Jesus, que tu nos ligues com o amor para ti e para o próximo, de tal modo que consigamos amar-te com todo o coração, isto é, tão profundamente que jamais sejamos afastados do teu amor, com toda a alma, isto é, com sabedoria, para não sermos enganados por outros amores, com todas as forças e com toda a mente, isto é, com grande ternura, para nunca sermos induzidos a separar-nos de teu amor, e depois amar o próximo como a nós mesmos. Nolo concedas tu, que és bendito nos séculos dos séculos. Amém. Faze isto e viverás. Diz Jó: a lâmpada de Deus brilhava sobre a minha cabeça, lavava os meus pés no leite, e a rocha derramava sobre mim rios de óleo. Na lâmpada é simbolizada a pregação, na cabeça, a mente, no leite, a compunção das lágrimas, nos pés, os afetos e os sentimentos do coração, na rocha, Cristo, e no óleo, a graça do Espírito Santo. Portanto,
Quando a lâmpada da pregação brilha sobre a mente do pecador, ela lava as sujeiras dos pés, isto é, dos afetos desordenados do coração, no leite da compunção que brota da intensidade do amor. E assim a rocha, isto é, Cristo, derrama-lhe rios de óleo, isto é, a abundância da graça do Espírito Santo. Iluminado por ela na vida presente, terá também a vida futura na glória. Por isso o Senhor diz: faze isto e viverás. Considera essas 3 palavras: faze isto e viverás. Nelas são indicadas 3 coisas: a doutrina, a vida e a glória. Isto, eis a doutrina. Faze, eis a vida. E viverás, eis a glória. Ó homem, aquilo que ouves na pregação, executa-o depois com as obras. Ó homem, aquilo que ouves na pregação, executa-o depois com as obras. Quando brilha a lâmpada sobre a tua cabeça, lava-te os pés no leite, e assim viverás, porque a rocha derramará sobre ti rios de óleo, isto é, estas palavras que ouves. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente. Com estes 4 modos de amar concordam as 4 qualidades de Jó, enumeradas no início da sua história. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, o qual era simples e reto, temia a Deus e fugia do mal. Simples, reto, temia a Deus, fugia do mal. Na terra de Uz, isto é, do conselho, morada do justo, que põe em prática tanto os conselhos do Senhor como os seus preceitos. É simples pela pureza do coração, reto no afeto da alma, teme a Deus com o uso ordenado das qualidades naturais e foge do mal, com o firme propósito da sua vontade. Faze isto para ser simples, isto é, sem as dobras do engano, procurando não o teu louvor, mas o de Deus, e dizendo com Jó: se vendo o sol quando brilhava e a lua clara que avançava, e o meu coração se deixou seduzir secretamente, e beijei a minha mão com a minha boca, isso teria sido um gravíssimo pecado e uma negação de Deus o Altíssimo. O sol no seu esplendor é figura da obra boa que se manifesta. A lua clara que avança é figura da boa reputação que, brilhando na noite desta vida, recebe forças das obras boas. E não se deixou seduzir secretamente o meu coração. Realmente há alguns que se exaltam com os próprios elogios e se alegram. E com a mão na boca mandei um beijo. Na mão é representada a obra e na boca o discurso. Portanto, beija-se a mão com a boca aquele que louva aquilo que faz. E este é um gravíssimo pecado e uma negação de Deus o Altíssimo, porque quem atribui a si mesmo o mérito daquilo que faz, demonstra negar a graça do seu Criador. Faze isto, isto é, faze de maneira que não vejas o sol das tuas obras boas, nem a luz esplendente da tua boa reputação, para que não te alegres com isso, e não louves aquilo que dizes ou fazes, mas atribuas tudo ao teu Criador. Faze isto para ser reto. Diz Bildade de Suás: se te levantares cedo e recorreres a Deus e humilde rogares ao Onipotente, se caminhares com pureza e retidão, logo ele despertará para te acudir e tornará pacífica a morada da tua justiça. De tal sorte que, se os teus primeiros bens foram pequenos, os últimos serão extraordinariamente aumentados. Se te levantares cedo, isto é, na contrição do teu coração, e recorreres a Deus Onipotente, com a mente e com o corpo, e rogares, confessando o teu pecado e proclamando o seu louvor, se caminhares na pureza e na retidão, cumprindo as obras penitenciais da reparação, logo ele despertará para te acudir, assim que vir o teu arrependimento, e tornará tranquila a morada da tua justiça, porque confessaste o teu pecado. De fato, quem faz um justo juízo de si acusando-se na confissão, retomará a tranquila posse do seu corpo e paz da sua consciência, de tal sorte que, se os teus primeiros bens foram pequenos, eis, pois, que a penitência aumenta a graça na vida presente e, no fim da vida, acumula a glória eterna. Faze isto, pois, e viverás. Faze isto para ser temente a Deus e poder dizer com Jó: sempre temi a Deus, como as ondas túmidas sobre mim, e nunca pude suportar o peso da sua majestade.
Quando ameaçam ondas tempestuosas, aos navegantes não importam mais nada as coisas materiais, nem voltam à sua mente os prazeres da carne. Lançam fora da nave também as coisas pelas quais haviam empreendido longas viagens. Teme, pois, a Deus, como se temem as violentas vagas que caem sobre si, aquele que, aspirando somente à verdadeira vida, despreza tudo aquilo que tem e possui cá na terra. E nas vagas túmidas vê o símbolo do supremo poder de Deus, quando todos os elementos naturais serão subvertidos, e o juiz supremo vier e levar tudo para a conclusão que os santos cada dia receiam. E nunca pôde suportar o peso de sua majestade, porque quem medita com seriedade e atenção o advento do último juízo constata que verdadeiramente cai sobre todos tal temor, que não só não é dado experimentar, mas que agora não nos é dado nem minimamente imaginar. Faze isto, pois, e viverás. E ainda faze isto para fugir do mal. Sofar de Naamat diz a Jó: se lançares fora de ti a iniquidade que está na tua mão, e se a injustiça não tiver aceitação na tua casa, então poderás levantar o teu rosto sem mácula, e serás estável e não temerás. E também te esquecerá da tua miséria, e não te lembrarás dela como de águas que passaram. E se levantará pela tarde sobre ti uma luz como a de meio-dia. E quando te julgares destruído, surgirás com a estrela da manhã. E terás confiança pela esperança que te será proposta, e sepultado, dormirás tranquilo. Repousarás, e não haverá quem te amedronte. Comenta Gregório: a iniquidade na mão representa o pecado nas obras, a obra pecaminosa. A injustiça na casa é a iniquidade na mente. A mente é chamada casa porque nela nos escondemos dentro de nós quando eternamente não somos vistos em nossas obras. Levantar o rosto quer dizer elevar o ânimo a Deus com os exercícios de piedade, mas este rosto ficará manchado se a consciência nos acusa de pecado. E serás estável e não temerás, porque tanto menos terás medo do juízo quanto mais fores estável no bem. Esquecer-te-ás da miséria, tanto mais cruamente sentirás os males da vida presente, quanto mais deixares de pensar no bem que virá. Mas, se fixares o teu olho nas coisas que durarão para sempre, parecer-te-á um nada tudo aquilo que deves sofrer, mas que te ajuda a alcançar o fim. E como o esplendor do meio-dia até o ocaso representa o despertar das forças contra a tentação. E quando te julgares destruído, com efeito, frequentemente assaltam-nos provas tão grandes que nos induzem ao desespero e à queda, mas o Criador olha para a nossa escuridão e faz brilhar novamente os raios da luz que nos havia tirado. E então retornará para ti a confiança da esperança da misericórdia divina que te é dada. E sepultado dormirás tranquilo. Dormem tranquilamente sepultados aqueles que se subtraem aos onerosos compromissos deste mundo para examinar atentamente o seu interior, na paz e na tranquilidade. Repousarás, e não haverá quem te amedronte. De fato, quem fixa seu desejo na eternidade, não existindo no mundo coisa alguma que o atraia, nada mais teme daquilo que é do mundo. Faze isto, pois, e viverás. Viverás da vida da graça neste mundo e da vida da glória no outro. A esta glória digna-se guiar-nos aquele que é vida e glória e que é bendito nos séculos eternos. Amém. Terceiro, o homem que desce de Jerusalém a Jericó. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram e o espancaram e depois se retiraram, deixando-o meio morto. Nesse homem deve ser compreendido Adão, na sua humanidade, que, tomado pela soberba, com sua queda e sua desobediência, desceu da bem-aventurança da Jerusalém celeste para as misérias e privações desta vida, instável e exposta ao erro. E exatamente por isso caiu nas mãos dos ladrões, isto é, caiu em poder dos anjos da noite, que se transfiguram em anjos de luz, mas não podem perseverar. E não teria caído se ele próprio, indo contra o celeste mandamento, não se entregasse em suas mãos. E os ladrões roubam-lhe também as vestes da graça espiritual, isto é, a imortalidade e a inocência. De tal modo o enchem de feridas, isto é, de pecados, que violam também a integridade da natureza humana e, por assim dizer,
introduzem a morte através das vísceras abertas. Quem conserva intactas as vestes que vestiu não pode sentir as feridas dos ladrões. Retiraram-se, não porque tivessem cessado de insidiá-lo, mas porque ocultaram seus ataques, deixando-o meio morto, porque podiam despojá-lo da imortalidade, mas não privá-lo do sentimento e da razão, de maneira que o homem não tivesse mais o sentido de Deus e a capacidade de conhecê-lo. O sacerdote e o levita que passam são figuras do sacerdócio e do ministério da antiga lei ou do Antigo Testamento, quando as chagas e as feridas do mundo doente eram vistas, mas não eram curadas. O samaritano, nome que se interpreta guarda, é figura do Senhor, que se fez homem por nós, empreendeu o caminho da vida eterna e chegou junto ao ferido, tornando-se semelhante aos homens e aparecendo em forma humana, próximo a nós ao assumir sobre si os nossos sofrimentos e vizinho ao nos oferecer a sua misericórdia. Tratou suas feridas, condenando os pecados, pôs um freio neles. Derrama óleo sobre as feridas quando oferece aos penitentes uma esperança, dizendo: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Derrama vinho quando infunda nos pecadores o temor do castigo, dizendo: toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. A cavalgadura é figura da sua carne, na qual apresentou-se a nós. Sobre ela carrega o ferido, porque no seu corpo carregou os nossos pecados. É posto sobre o seu corpo que crê na sua encarnação e está convencido de ser protegido por seus mistérios contra as incursões do inimigo. A estalagem é figura da igreja militante, na qual são refeitos os viajantes a caminho para a pátria eterna. É conduzido para a estalagem aquele que é posto sobre a cavalgadura, porque ninguém pode entrar na igreja se não é batizado e se não é incorporado ao corpo de Cristo. E teve cuidado dele para que o doente não negligenciasse as prescrições que havia recebido, mas o samaritano não podia permanecer muito tempo na terra, devia retornar para onde havia descido. E, portanto, no dia seguinte, isto é, depois da sua ressurreição, quando o esplendor da luz eterna refugiu sobre o mundo mais luminosa do que antes da paixão, deu 2 denários, isto é, os 2 testamentos, nos quais se encontram a imagem e o nome do Rei Eterno, ao estalajadeiro, isto é, aos apóstolos, porque então abriu-lhes a mente para que compreendessem o sentido das Escrituras e assim tivessem condições de guiar o povo. E tudo o que gastares a mais. Gasta mais o apóstolo que diz: quanto às virgens não tenho mandamento do Senhor, mas dou um conselho. E dá ainda mais quando não usa do direito de ter um estipêndio. Quanto retornar para o juízo, satisfará as despesas, dizendo: porque foste fiel no pouco, dar-te-ei autoridade sobre muito. Entra na alegria do teu Senhor. Qual desses 3 te parece que foi o próximo? Atendendo ao relato, é claro que o estrangeiro foi mais próximo para o cidadão de Jerusalém, ao qual usou de misericórdia, e não o sacerdote ou o levita, que eram seus concidadãos. Ninguém nos é mais próximo do que aquele que cuidou de nossas chagas, porque a cabeça é uma coisa só com os membros. Amemo-lo, pois, como Deus e Senhor, e amemo-lo também como próximo. E amemos também aquele que é imitador de Cristo. Com efeito, o Evangelho continua: faze também tu o mesmo. E para mostrar verdadeiramente, amas o próximo como a ti mesmo. Faze com amor tudo aquilo que está em teu poder, para aliviar suas necessidades corporais e espirituais. Com esta terceira parte do Evangelho concorda a terceira parte da Epístola. Ora, um mediador não o é de um só, e Deus é um só. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Impossível. Porque, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justificação, viria realmente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos crentes mediante a fé em Jesus Cristo. Eis que aqui te é dito abertamente que nem o sacerdote, nem o levita, isto é, nem o sacrifício e nem o ministério da antiga lei, tinham o poder de dar a vida e a justificação. Mas o único mediador e nosso samaritano, Jesus Cristo, cuidou do ferido, devolveu a vida ao que estava meio morto
e, tomando-o sobre si mesmo, conduziu-o à estalagem da igreja para que lhe fosse dada a promessa da vida eterna, já que cria no mesmo Jesus Cristo. Portanto, a justificação não vem do sacerdote nem do levita, mas da fé em Jesus Cristo. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Isto é o que o próprio apóstolo diz também aos romanos. Deus a todos encerrou na desobediência, na incredulidade, a fim de usar misericórdia com todos. Como se dissesse, conhecidos os pecados por meio da lei, todos são encerrados para que não possam arrumar desculpas, mas implorem misericórdia do nosso samaritano e mediador. E sobre isto temos a concordância em Jó. Não há quem possa ser árbitro entre ambos, nem meter sua mão entre os dois. Isto é, seja árbitro. Se dois inimigos com a espada em punho combatem entre si, quem ousará interpor-se entre eles e detê-los, senão alguém que esteja em boas relações com os dois? Deus e o homem lutam um contra o outro. Deus com a espada da pena, o homem com a espada da culpa. Ninguém pôde dirimir a questão. Veio Cristo, que é aparentado com ambos, porque é filho de Deus e filho do homem, e se pôs entre eles, e os deteve. Repreendeu o homem para que não continuasse a pecar, e com sua paixão opôs-se a Deus Pai para que não o ferisse. Pôs sua mão sobre ambos, porque deu ao homem um exemplo a ser praticado, e mostrou a Deus as suas obras, com as quais devia julgar-se satisfeito. Irmãos caríssimos, elevemos nossa oração a Deus para que cure as feridas dos nossos pecados, reconcilie-nos consigo para que possamos ser dignos de retornar desta Jericó para a Jerusalém celeste da qual temos caído. Ajude-nos Ele próprio, que é bendito nos séculos dos séculos. Amém. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, etc. Diz o Senhor a Jó: dize-me se sabes em que caminho habita a luz e onde tem sua morada as trevas. Na luz é simbolizada a justiça, nas trevas a iniquidade. A luz habita em Jerusalém. Jericó é a morada das trevas. Por isso, quem desce de Jerusalém para Jericó passa da luz da justiça para as trevas da iniquidade. De fato está escrito, um homem descia de Jerusalém para Jericó, etc. Veremos qual seja o significado moral do homem, de Jerusalém e de Jericó, dos ladrões, do sacerdote, do levita, do samaritano, do óleo e do vinho, da cavalgadura, da estalagem, do estalajadeiro e dos 2 denários. Conforme o Senhor nos conceder, procuremos concordar com todos esses elementos algumas passagens do livro de Jó. Esse homem é figura do justo que, quando se dedica às obras de penitência e se mantém nas alturas da contemplação, dizendo com Jó, a minha alma escolheu as alturas, sem dúvida habita em Jerusalém. Então torna-se verdadeiramente como Jó, um homem simples, reto, temente a Deus e alheio ao mal, que tem 7 filhos e 3 filhas. Os 7 filhos do justo são as 7 bem-aventuranças proclamadas pelo Senhor no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito. Esta bem-aventurança compreende 2 atos, a renúncia às coisas materiais e a contrição do espírito, porque também quem é bom deve considerar-se inútil e inferior aos outros. Os pobres em espírito não buscam coisas elevadas, mas praticam aquilo que leva ao temor de Deus e à verdadeira humildade. De fato, diz Jó, altera-se o meu rosto e a dor me atormenta. Preocupo-me por todas as minhas obras, porque sei que não perdoas o culpado. Altera o seu rosto aquele que não tem de si mesmo um grande conceito, como fazia antes, mas em relação a si tem pensamentos humildes e vis, e assim atormenta-se na dor por aquilo que fez no passado. O pobre em espírito está preocupado com todas as suas obras, porque tem medo da preguiça e da malícia. Um amor a Deus um pouco tépido produz a preguiça. O amor próprio, o amor de si, produz a deslealdade, já que pelo bem realizado deseja-se a tácita aprovação do coração humano, o vento do aplauso ou qualquer outra vantagem exterior. Bem-aventurado, porém, aquele que sacode das suas mãos todo o presente. Observa que o presente da boca é a glória obtida por meio de apoios. O presente do coração é a aprovação esperada pelo pensamento.
O presente da mão é a entrega material do prêmio. Contra tudo isso, deve-se ter o temor que defende e premune, sabendo que Deus não perdoa o culpado. Realmente, ainda que Deus chame os pecadores à penitência, todavia, jamais deixa impune o pecado. Ou é o homem que castiga, ou é Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Manso é aquele cujo ânimo não é sujeito às asperezas ou irritações, mas que na simplicidade da sua fé está em condições de suportar com paciência qualquer ofensa. Por isso se diz manso como se dissesse mudo, porque não responde à ofensa que lhe é feita. Daí a palavra de Jó: se a grande multidão me intimidou e o desprezo dos vizinhos me atemorizou, preferi ficar em silêncio, sem sair de minha casa. Como se dissesse abertamente, lá fora os outros agitavam-se contra mim. Eu, porém, no meu interior permaneci tranquilo. E o desprezo dos vizinhos me atemorizou. Há os que temem ser desprezados. Estes são obrigados a sair da porta porque, levados pelas injúrias, enquanto revelam de si coisas que não se sabiam, saem, por assim dizer, ao aberto através da porta da boca. Diz Gregório: não desejar nada do mundo dá uma grande segurança, enquanto se está fixo no imutável, e não há perturbação no espírito, embora todos ao redor estejam perturbados. E se há uma perturbação exterior, isso é devido à fragilidade da carne. Quem não tem medo do desprezo não salta fora com a língua. E Agostinho: se aqueles com os quais vives não te louvam por tua vida honesta, eles estão no erro. Porém, se te louvam, tu estás em perigo. Se aqueles com os quais vives não te louvam por tua vida honesta, eles estão no erro. Porém, se te louvam, tu estás em perigo. Bem-aventurados os que choram. Diz Jó: o meu rosto inchou-se de tanto chorar, e minhas pálpebras se escureceram. E ainda eu caminhava chorando. Comenta Gregório: este homem santo, famoso pelas riquezas e honras, caminhava chorando porque, ainda que a glória do poder o punha em evidência diante dos homens, no seu íntimo consoador oferecia ao Senhor o sacrifício de um coração contrito. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Diz Jó: revesti-me de justiça como de um manto, e do meu juízo como de um diadema. Reveste-se de justiça como de um manto aquele que por toda parte se reveste e se protege com as boas obras, e com o seu pecado não deixa nu nenhum aspecto da sua atividade. O juízo dos justos é chamado diadema porque desejam ser premiados com ele no céu, e não com as mesquinhas coisas terrenas. Bem-aventurados os misericordiosos. E Jó: jamais neguei aos pobres o que pediam, nem deixei esperar os olhos da viúva. Jamais comi sozinho o meu bocado de pão, sem que dele comesse também o órfão, porque desde a minha infância cresceu comigo a compaixão, e do ventre da minha mãe ela saiu comigo. Jamais desprezei quem morria por não ter o que vestir, e o pobre que não tinha com que cobrir-se. E tiveram de abençoar-me os seus flancos, e com a lã de minhas ovelhas se aqueceu. Bem-aventurados os puros de coração. E Jó: o meu coração não seguiu os meus olhos, e sujeira alguma pegou-se às minhas mãos. O meu coração jamais foi seduzido por mulher, e jamais armei cilada à porta do meu vizinho. Esta é uma maldade e um grande delito, e aquele é um fogo que devora até o extermínio, que extirpa todos os rebentos. Como se dissesse: nunca quis ver nada que acendesse a concupiscência, nem vendo-o quis aquilo a que a concupiscência me estimulava. Nem mancha alguma apegou-se às minhas mãos, isto é, nunca houve culpa nas minhas ações. E se por vezes tive algum pensamento ilícito, jamais permiti que este pensamento se traduzisse em realidade. É um fogo que devora até o extermínio, porque o fogo da luxúria não chega só a manchar e a contaminar, mas devora até a destruição e extirpa todos os rebentos. Os rebentos representam a santa atividade da alma.
Se não se resiste ao mal da luxúria, são destruídas também as obras que até pareciam santas. Bem-aventurados os pacíficos. E Jó jamais me subtraí ao juízo em relação ao meu servo ou à minha serva, quando disputavam comigo. Que farei quando Deus se levantar para me julgar? E quando me interrogar, o que poderei responder-lhe? Quem me fez no seio materno, não o criou também a ele? Não foi um só a formar-nos no seio materno? Comenta Gregório, Jó aceita ser chamado a juízo com seus servos como um igual a eles, porque temia o juízo daquele que está acima de tudo. Vê a si mesmo como servo do verdadeiro Senhor e, portanto, não se põe acima dos seus servos com a soberba do seu coração. Quem não recusou ser chamado junto com seus servos e suas servas, faz compreender claramente que jamais foi arrogante e soberbo com nenhum do seu próximo. Para os poderosos, praticar a virtude da humildade é uma grande coisa, considerando o seu estado e sua situação. Essas 7 bem-aventuranças são os 7 filhos do justo, e a glória deles o torna nobre, poderoso e famoso. Depois, as 3 filhas são a contrição, a confissão e a reparação, de que já se falou bastante em muitas partes. Eis quanta luz, quanta glória existe em Jerusalém, isto é, na vida santa. Mas quantas trevas e quanta miséria, quando de Jerusalém se desce para Jericó, nome que se interpreta lua ou também odor, e está a indicar a corrupta prosperidade temporal, da qual os filhos deste mundo dizem ao pregador com as palavras de Jeremias: nós não daremos ouvidos ao discurso que tu fizeste a nós em nome do Senhor. Antes, decididamente, executaremos tudo aquilo que sair da nossa boca, aquilo que prometemos, isto é, sacrificaremos a Rainha do Céu e lhe ofereceremos libações. Desde que deixamos de oferecer-lhe sacrifícios, sofremos carestia de tudo e fomos exterminados pela espada e pela fome. Rainha do Céu é a lua, na qual é indicada a corrupta prosperidade temporal, da qual os carnais são escravos, e se lhes vem a faltar a prosperidade, creem morrer pela fome e pela espada. E, portanto, não querem ouvir a palavra do Senhor. Para esta lua não descera Jó, que dizia: jamais julguei que o ouro era minha força, nem ao ouro fino eu disse: tu és a minha confiança. Jamais me alegrei porque eram grandes as minhas riquezas e porque muito havia conquistado a minha mão. Não contemplei o fulgor do sol, nem a lua na sua claridade. Certamente desesperaria do Criador se tivesse posto a esperança nas criaturas. Nada fora de Deus pode bastar ao espírito que sinceramente busca a Deus. Desce de Jerusalém para Jericó aquele que da luz da pobreza cai nas trevas das riquezas. Conta-se que um lobo, ao ver a lua do poço, julgou tratar-se de um queijo. Então, por conselho da raposa, desceu ao poço, mas não encontrou nada e ficou desiludido e humilhado. Quando os camponeses o encontraram, massacraram-no com uma tempestade de pedras. Existe também algum religioso que, no poço da vaidade mundana, vê a lua a caminhar luminosa. O estulto acredita, a conselho da raposa, isto é, da concupiscência da carne, que aquilo que é passageiro e instável seja autêntico e duradouro. E o pobre iludido desce de Jerusalém para Jericó, da altura da contemplação para o poço da cobiça. E assim cai nas mãos dos ladrões, que o despojam, cobrem-no de feridas e se vão deixando-o meio morto. Os ladrões representam os 5 sentidos do corpo, sobre os quais temos uma concordância em Jó. Vieram juntos os ladrões e abriram caminho para mim, e fizeram um cerco ao redor de minha casa. O ladrão é chamado em latim latro, de latitare, esconder-se, porque está escondido quando arma suas ciladas. Os sentidos do corpo, escondidos sob a aparência da necessidade, armam a cilada do prazer e, para enganar mais facilmente, atacam todos juntos e a mísera alma abrem o largo caminho que conduz à morte. A casa do nosso corpo é totalmente cercada pelos sentidos, a fim de que a alma, por onde quer que queira sair, caia em seu poder. E então eles a despojam dos dons da graça e a ferem com os da natureza. De fato, diz ainda Jó, por todas as partes fechou o meu caminho, e não posso passar,
e pôs trevas no meu caminho. Despejou-me da minha glória e tirou-me a coroa da cabeça. Destruiu-me por todos os lados e pereço. Como a uma árvore arrancada, tirou-me a minha esperança. A desventurada alma é fechado o caminho quando ela, escrava dos sentidos do corpo, vê o bem que deve fazer, mas não consegue realizá-lo. E as trevas são estendidas sobre o seu caminho quando já não consegue ao menos ver aquilo que deve fazer. É despojada da glória quando é como que despida da graça do Espírito Santo. Ele é retirada da cabeça a coroa quando é privada também da reta intenção da mente. Assim destruída, encaminha-se para a ruína, e é como uma árvore privada da raiz da humildade, desenraizada da terra da eterna estabilidade pelo vento da sugestão diabólica. A ela não resta mais nem a esperança da divina misericórdia. Eis a que miséria se reduz aquele que desce de Jerusalém para Jericó. Por isso deve doer-se e chorar com Jó, dizendo: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas. Deus não olhe para ele do alto e não se recorde dele, nem seja iluminado pela luz. Escureçam-no as trevas e a sombra da morte. Cerque-o uma negra cegueira e seja envolto em amargura. Tenebroso redemoinho encha aquela noite. Não seja contado entre os dias do ano, nem seja enumerado entre os meses. Seja solitária aquela noite, nem seja digna de louvor. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia e os que estão prontos para suscitar Leviatã. Escureçam-se as estrelas com as suas trevas. Espere a luz, mas não a veja, nem veja o despontar da aurora nascente. Por que não se fechou o ventre que me trouxe, nem apartou de meus olhos os males? Por que não morri eu dentro do ventre materno? Por que não pereci logo que nasci dele? Por que fui acolhido entre os joelhos? Por que me amamentaram os seios? Considera que o dia simboliza o prazer do pecado, a noite a cegueira da mente. O homem pode ser descrito sob 3 pontos de vista: de sua natureza, da sua culpa e da sua fragilidade. É dia quando o homem nasce, é noite quando é concebido, porque não é levado pelo prazer do pecado se antes não é tornado débil, frágil, pelas trevas que invadem a sua mente. Mas pereça o dia, isto é, o prazer do pecado seja destruído pela força da justiça, e pereça a noite, aquilo que a mente cegada realiza dando o consentimento, não tendo antes ponderado com cautela os atrativos do prazer, seja destruído pela penitência. E para que a culpa que inicia com os atrativos não arraste para a morte, o dia se transforme em treva, quer dizer, no início do prazer deve-se ver a que mortal conclusão a culpa arrasta, e, portanto, deve ser punida à noite com a penitência. E se for punida desse modo, Deus não a procure no juízo para puni-la, e não a ilumine, não a ponha em evidência. É posto à luz em evidência aquilo que é reprovado, porém, é como que coberto e esquecido aquilo que não é recordado pelo juiz. Com efeito está escrito: bem-aventurados aqueles cujos pecados foram cobertos, para não serem postos à vista diante dos homens. As trevas não aclarem, mas escureçam o dia do prazer, para que não seja visto por aquele que tudo vê. As trevas são os gemidos da penitência, ou também os misteriosos juízos de Deus por meio dos quais, prevenidos por sua graça, somos absolvidos, e que nós não somos capazes de merecer. A sombra da morte é a morte de Cristo segundo a carne, que destruiu nossa dupla morte. De fato, ele permaneceu no sepulcro 1 dia e 2 noites, porque uniu à luz da sua única morte as trevas de nossa morte dupla. É considerada a verdadeira morte aquela que separa a alma de Deus, mas é sombra da morte aquela que separa a alma do corpo. Em outro sentido, chama-se sombra da morte o esquecimento, que faz de alguma coisa não esteja mais na memória, como a morte faz que não exista mais aquilo que nos mantém apegados à vida. Cerque-o negra cegueira, isto é, a confusão da mente que aspira à glória, e de todo lado seja envolvido na amargura da penitência. Um tenebroso redemoinho ocupe aquela noite, como se dissesse um redemoinho de tempestade suscitado pelo espírito de amargura que ofusca a mente de tristeza,
Este é o espírito, o vento, que despedaça as naus de Tarsis. É a força da compunção que humilha as mentes do mar, isto é, aquelas apegadas ao mundo, banhando-as de salutar orvalho. Não seja contado entre os dias do ano, nem seja enumerado entre os meses. O ano de nossa luz se realiza quando, à chegada do juiz, termina a nossa peregrinação terrena. Os dias do ano são cada uma das virtudes. Os meses são os vários atos de virtude. O justo teme que o juiz queira compensar, pôr em confronto com esses atos de virtude os pecados cometidos, e então pede que naquele momento recompense o bem feito, sem levar muito em conta o mal cometido. Realmente, se essa noite o mal for contada com os dias, o bem, tudo se escureceria. Portanto, para que naquele momento não seja contada, examinemo-la agora, para que nenhuma culpa fique impune e ninguém defenda ou justifique aquilo que fez, acrescentando assim maldade sobre maldade. Com efeito, acrescenta: seja aquela noite solitária, nem seja digna de louvor. De fato, há os que aprovam e defendem o mal, e assim o pecado não é um só, mas cometem-se dois. Contra estes, diz o eclesiástico: pecaste? Então não tornes a pecar. Isto é, a desculpar e defender o mal feito. Porém, hostiliza adequadamente o mal àquele que nunca deseja a prosperidade deste mundo. Por isso, prossegue: amaldiçoem-nas os que amaldiçoam o dia. Ferem eficazmente a noite com a penitência àqueles que pisam o brilho da prosperidade, que não têm o dia do prazer. Ou então, o dia simboliza a sugestão do inimigo. E o sentido é este: espiam verdadeiramente os pecados passados aqueles que sabem descobrir o engano do sedutor também na sugestão agradável, provocando assim ainda mais contra si o Leviatã, o diabo. Sobre isso, veja o sermão do terceiro domingo de Quaresma, parte 4, sobre o Evangelho, quando o espírito imundo sai de um homem. Mas já que, vencidos os vícios, sobra sempre alguma mancha, embora mínima, que não pode ser eliminada, para que o vencedor não caia na soberba, acrescenta: escureceram-se as estrelas com as suas trevas, com as trevas da noite, pois também aqueles que resplendem por suas virtudes conservam algum resto da noite, que resiste por um complexo de circunstâncias. E isso para que refujam ainda mais, precisamente, por causa daquelas imperfeições que eles não quereriam e pelas quais são humilhados e postos na sombra. Por isso, lê-se no livro de Josué que, na terra prometida, os cananeus não foram mortos, mas tornaram-se tributários da tribo de Efraim. Com efeito, quando pela esperança entramos na esfera das coisas celestes, mesmo em meio a obras perfeitas, permanecem vícios. Estes, porém, sobrevivem, porque nos exercitamos na virtude da humildade, e para que não se ensoberbeça aquele que não tem condições de eliminar qualquer mal, embora seja pequeno. E também no livro dos Juízes: estas são as nações que o Senhor poupou para instruir por meio delas a Israel, isto é, são os vícios, com os quais o justo está sempre às voltas, e enquanto tem medo de ser vencido, é reprimido nele o orgulho pelas próprias virtudes, e diante dos pequenos defeitos, aprende a compreender que não foi ele que venceu os mais graves. Outro sentido: escureceram-se as estrelas com as suas trevas, porque a noite, isto é, o consentimento à culpa, propagada desde Adão, confunde de tal modo a vista que também aqueles que brilham como astros diante do mundo não estão em condições de ver a luz eterna como ela realmente é. E acrescenta: espere a luz e não a veja, porque por mais fervor que tenham neste exílio, todavia, enquanto estiverem nesta carne, jamais verão a luz como ela é realmente, por causa da condenação à cegueira na qual nasceram. Não veja o despontar da aurora nascente. O surgir da aurora simboliza o novo nascimento da ressurreição final, na qual os santos nascerão na sua carne para a visão da eterna luz. Mas, por mais que aqui os eleitos brilhem, jamais poderão compreender como será a glória do novo nascimento. Esta noite não fechou, mas abriu as portas do ventre, porque ao homem concebido para o pecado, abriu os desejos da concupiscência. Abertas, pois, essas portas, isto é, os desejos da concupiscência carnal, somos arrastados para os infinitos males da corrupção. Por isso, oprimidos, gememos, porque a justiça exige que aquilo que fizemos por nossa vontade, depois devamos suportá-lo mesmo não querendo. Por que não morri eu dentro do ventre materno? O ventre no qual o homem é concebido no pecado
simboliza a má sugestão. Ah, se estivesse morto, isto é, fosse considerado morto no ventre, de modo que a sugestão não me arrastasse ao prazer. Por que não pereci logo que saí do seio? Saiu do seio aquele que, concebido no pecado, é arrastado para fora pelo prazer. Mas se ao menos tivesse perecido aquele prazer, para não chegar até a loucura de dar o consentimento. Por que fui acolhido entre os joelhos? Somos acolhidos entre os joelhos quando todos os sentidos e os membros, por causa do consentimento do espírito, submetem-se, dobrando-se ao cumprimento da obra má, como os joelhos se dobram para acolher o recém-nascido. Por que me amamentaram os seios? Somos amamentados aos seios quando somos estimulados ao mal com vã segurança e ridículas desculpas. Observa também que a culpa é cometida primeiramente às escondidas e então está no ventre. Depois se comete abertamente, sem vergonha, diante dos homens, e então sai do útero. A seguir torna-se hábito e então é como que acolhida entre os joelhos. Por fim é alimentada ou por falsa esperança ou pelo desespero, e então é como que amamentada aos seios. Eis que agora vês claramente quanto deve chorar e quanto deve arrepender-se aquele que desce de Jerusalém para Jericó. E continua a parábola. E aconteceu que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, e tendo-o visto, passou ao largo. Igualmente um levita, chegando perto, viu-o e passou adiante. No sacerdote é representada a paixão do comando, no levita a hipocrisia. E sobre estas duas paixões encontramos uma semelhança no livro dos Juízes, onde se lê que Abimeleque combatia valorosamente para conquistar uma torre. Aproximando-se da porta, tentava pôr-lhe fogo, e eis que uma mulher, lançando de cima um pedaço de mó, feriu Abimeleque na cabeça e quebrou-lhe o cérebro. Então ele chamou imediatamente o seu escudeiro e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga que fui morto por uma mulher. E, cumprindo as ordens do rei, matou-o. Vejamos o que significam Abimeleque e a torre, a porta e o fogo, a mulher e o pedaço de mó, o cérebro e o escudeiro. Abimeleque interpreta-se meu pai rei, e está a indicar aquele que quer comandar os outros como pai e rei. A terra, a torre, representa a altura da dignidade ou da autoridade, a qual se aproxima para conquistá-la. Mas para poder queimar a torre mais facilmente, serve-se de moedas de ouro e de prata, representadas no fogo, do qual, diz o profeta, há fogo na casa do ímpio. E as põe sob a porta da torre, isto é, dá-as àquele que parecem ser a porta da igreja, e assim, por meio deles, queimados por este fogo, poder subir para a torre. Ou também põe fogo à porta, isto é, aos porteiros e aos notários de sua cúria, que são infames trapaceiros, porque sugam o sangue dos pobres, esvaziam as bolsas dos ricos e distribuem tudo aos sobrinhos e netos e, talvez, também aos filhos e filhas. Ratificam petições em carta e, em troca, adquirem somas de ouro e de prata. Deles, diz Jó, o fogo devorará as casas daqueles que gostam de receber presentes. E, noutra parte, as casas dos ladrões estão na abundância e atrevidamente provocam o Senhor, embora ele tenha posto tudo nas suas mãos. E ainda são como onagros no deserto, saem para o trabalho e, madrugando para roubar, preparam o pão para seus filhos e também para seus netinhos. Deixam nus os homens, privando-os dos seus vestidos. Nas cidades fizeram gemer os homens, e as almas dos feridos pediram ajuda. Mas Deus não deixará impunes tais coisas. Eles se rebelaram à luz, e por isso serão privados da luz da graça e da glória. O infeliz Abimeleque, que deseja o poder, certamente não para ser útil, empreende a viagem sem temer os enganos de quem o hospeda, o gelo dos Alpes, o calor da Itália, os riscos e os perigos da Toscana, os ladrões de Roma. Basta-lhe aproximar-se da porta. Põe fogo, é aliviado do ouro, é carregado com o chumbo suspenso ao rescrito. Vejamos o que sucede a este infeliz que deseja subir. Eis que uma mulher. A mulher é esta nossa carne, o pedaço de mó com o qual é quebrado o cérebro. Representa o desejo do ambicioso, pelo qual se dispersam as suas energias mentais nas coisas deste mundo e ele próprio será depois destruído pela condenação do severo juízo. Diz Jó, fugirá das armas de ferro, mas o ferirá o arco de bronze, e a espada é tirada e sai da sua bainha, e rutila como um relâmpago na sua amargura.
Comenta Gregório, as armas de ferro são as necessidades da vida presente, que pesam muito. No bronze é representada a eterna sentença, que, sendo desatendida pelo mal, é justamente comparada ao arco que fere traiçoeiramente. Fugirá, por isso, das armas de ferro, porque, preocupado com as necessidades presentes, roubará muito com sua avareza, expondo-se, porém, aos golpes do eterno juízo. A espada é irada e desembainhada. O iníquo, quando concebe crimes no seu pensamento, é como uma espada na bainha, mas sai da bainha quando se manifesta na execução do seu crime. Com a palavra rutilar, exprime-se o esplendor produzido pela espada quando fere. Portanto, daquele que, investido de autoridade e do poder, pratica o mal contra os outros, e se diz que rutila, porque enquanto diante dos bons se eleva como numa luz de glória, depois é condenado e atormentado pela própria vida dos bons. O rei chamou seu escudeiro. O escudeiro é o ajudante que carrega as armas, mas com eles não combate. Portanto, representa o hipócrita. E o infeliz Abimeleque quer morrer por mão do escudeiro e não por mão de uma mulher, isto é, por causa dos pecados carnais. Sobre isso diz Jó: quando chegar a ocasião, o avestruz levanta as asas para o alto. A avestruz, cujas penas assemelham-se às da cegonha e do gavião, representa o hipócrita que, com as penas de uma falsa santidade, alonga as franjas do seu vestido. Ele tem as asas fechadas, isto é, mantém escondidos os seus pensamentos, mas, quando chega a ocasião, dobra-as para o alto, quer dizer, que quando se apresenta a ocasião propícia, torna manifestas as suas intenções com grande soberba. Mas por ora finge-se de santo e, portanto, mantém fechadas em si mesmo as coisas que pensa e, por assim dizer, mantém as asas humildemente dobradas sobre o corpo. Agora compreendes claramente quem seja o sacerdote que oferece aos deuses, como sacrifícios, as sagradas moedas de ouro e de prata. Aos deuses, dos quais se diz, todos os deuses dos gentios são demônios. E sabes também quem é o levita, que é o seu ministro. Recordemo-nos, pois, que o sacerdote e o levita, mesmo vendo aquele homem despojado de tudo, chagado e meio morto, passaram adiante sem preocupar-se com isso. Sobre isso temos uma concordância em Jó. O avestruz abandona por terra os seus ovos. És tu, porventura, que os aqueces no pó? Não pensa que algum pé os pisará, ou que algum animal do campo os quebrará. É cruel com seus filhos, como se não fossem seus. O avestruz é o hipócrita que ambiciona as grandezas temporais e abandona os seus ovos, isto é, os filhos que pôs no mundo. Não tem cuidado algum com eles e não se preocupa que, privados das amorosas exortações de instrução e de vigilância, sejam corrompidos por maus exemplos ou levados à ruína pelas feras do campo. O campo é o mundo e a fera é o diabo, que, armando suas ciladas com as rapinas deste mundo, despojando e ferindo a alma que desce de Jerusalém para Jericó, sacia-se cada dia com a morte do homem. E o sentido é este: ainda que o diabo, enfurecendo-se contra este mundo, assalte aqueles que são estimados por sua boa conduta, o hipócrita absolutamente não se preocupa com isso. Por isso é dito, trata duramente os seus filhos. Quem não está cheio e animado pela graça e pelo amor, vê seu próximo como um estranho, ainda que tenha sido ele a gerá-lo para Deus. Com razão, pois, está escrito: abandona seus ovos por terra. Abandonar os ovos por terra quer dizer não oferecer aos filhos nenhum exemplo de vida santa. Porém, assim como a providência celeste não os abandona, acrescenta: és tu, porventura, que os aqueces no pó? Como se dissesse: sou eu que os aqueço no pó, porque inflamo com o fogo do meu amor as almas das crianças, abandonadas em meio aos pecadores, que são como o pó que o vento varre da face da terra. E o evangelho acertadamente continua. Mas um samaritano, que viajava por ali, passando-lhe perto, viu-o e teve compaixão dele, e aproximando-se, ligou-lhe as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre seu jumento, levou-o para a estalagem e tomou cuidado dele. No dia seguinte, tomou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro, etc. O samaritano, nome que se interpreta guarda, simboliza a graça do Espírito Santo, da qual diz Jó:
Quem me dera ser como fui nos meses antigos, como nos dias em que Deus era meu guarda, quando sua lâmpada luzia sobre a minha cabeça e quando eu, guiado pela sua luz, caminhava em meio às trevas. Como fui nos dias de minha mocidade, quando Deus habitava secretamente em minha casa, quando o Onipotente estava comigo e os meus filhos em volta de mim. A alma que desce de Jerusalém para Jericó e que cai nas mãos dos ladrões, vendo-se despojada de tudo e ferida, pensando na sua inocência batismal, na doçura da contemplação, na pureza da sua vida passada, suspira e chora, dizendo: quem me dera ser como fui nos meses antigos, isto é, na vida santa. Nos dias, quer dizer, na consciência cheia de luz, na luz do bom exemplo, quando Deus guardava a minha entrada e a minha saída, a minha entrada na contemplação e a minha saída na atividade, a minha entrada na consciência e a minha saída na estima do próximo. Quando luzia a sua lâmpada, a sua graça sobre a minha cabeça, na minha mente, e a sua luz caminhava nas sendas da justiça, também em meio às trevas, isto é, em meio aos falsos irmãos. Ai, ai, quem me dera ser como fui nos dias de minha mocidade, isto é, na inocência batismal e de vida pura, quando Deus habitava secretamente na minha casa, a fim de que no segredo eu progredisse no bem. E com estas palavras arrepende-se também do fingimento de mostrar Deus em público, mas não o reconhecendo depois em segredo. Mas quando saí do segredo, caí nas mãos dos ladrões. Enquanto estava em segredo, o Onipotente estava comigo e ao meu redor os meus filhos, quer dizer, os sentidos do meu corpo que me obedeciam humildemente. Mas ai de mim, infeliz, quando desci de Jerusalém, saí do segredo, e os meus filhos tornaram-se os meus ladrões que me despojaram e me feriram. Vejamos, porém, o que faz a alma ferida a graça do Espírito Santo que pede, isto é, faz pedir com gemidos inexprimíveis, ele, que é Pai dos pobres, doador dos dons e luz dos corações. Sequência da missa de Pentecostes. Ligou-lhe as feridas, lançando nelas azeite e vinho. No azeite que ilumina é simbolizado o conhecimento do pecado, no vinho que inebria a compunção das lágrimas. Compunção que inebria a alma a fim de que se esqueça das coisas temporais. A embriaguez provoca também as lágrimas. Sobre estas duas coisas temos a concordância em Jó, que diz: por qual caminho difunde-se a luz e se espalha, se expande o calor sobre a terra? Quem marcou o curso à chuva torrencial e o caminho ao trovão barulhento para fazer chover sobre a terra? O caminho é a graça do Espírito Santo, por meio da qual se difunde a luz, isto é, reconhece-se o próprio pecado e, portanto, também o calor, isto é, o ardor da contrição, difunde-se, divide-se sobre a terra, quer dizer, faz que o pecador divida o corpo do pecado, isto é, distinga ponto por ponto entre o próprio pecado e suas circunstâncias. Assim, dá passagem a uma chuva torrencial, ou seja, a compunção das lágrimas, cuja violência derruba os obstáculos da culpa e da vergonha, dando passagem ao trovão fragoroso, isto é, abrindo o caminho à confissão que, como o trovão fragoroso, aterroriza os demônios. Por isso lê-se no primeiro livro dos Reis: o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e aterrorizou-os, e foram derrotados pelos filhos de Israel. Com o trovão e com a espada, os filisteus, isto é, os demônios, aterrorizados, são feridos pelos filhos de Israel, isto é, pelos verdadeiros penitentes. Com razão, pois, é dito: derramando óleo e vinho, ligou-lhe as feridas. A graça do Espírito Santo liga as feridas da alma quando promete ao penitente a esperança do perdão e a veste da glória. E pondo-o em cima do jumento, etc. O jumento, que soa quase como ajuda, é símbolo da obediência, que diz: diante de ti tornei-me como um jumento. Realmente, enquanto a alma se submete à vontade de outro, é ajudada e transportada. Enquanto carrega, é carregada. A estalagem, em latim stabulum, estábulo, simboliza o fedor do próprio pecado e o estalajadeiro, o espírito de contrição. Os 2 denários são as 2 espécies de arrependimento, isto é,
o dos pecados cometidos e o dos pecados de omissão. Com efeito, o penitente deve chorar, porque fez o que era proibido, mas também porque omitiu fazer aquilo que era mandado. A alma ferida pelo pecado, mas depois curada com o remédio do Espírito Santo, acomodada sobre o jumento da obediência, é levada para o estábulo, isto é, para o fedor da própria iniquidade, para deter-se ali com Jó, do qual se diz precisamente que, sentado no monturo, raspava a podridão com um caco de telha. O caco de telha é um pedaço de terracota. Chama-se em latim testa, porque de mole que é, torna-se duro pelo cozimento, portanto, testa é como dizer tostada. O caco simboliza a dureza da penitência, com a qual o penitente, sentado no monturo, isto é, humilhando-se no fedor do seu pecado, deve raspar a podridão de suas iniquidades. A podridão em latim se chama sanis, porque é produzida pelo sangue, que, alterado pelo ardor produzido pela ferida, muda-se em podridão. Por isso, a podridão é a putrefação do sangue, e, portanto, o penitente deve raspar a podridão da culpa com a dureza da penitência. E presta atenção que ninguém pode retornar a Jerusalém a não ser que monte no jumento da obediência. Por isso, o Senhor faz seu ingresso em Jerusalém montado num jumentinho. Por isso o Senhor fez o seu ingresso em Jerusalém montado num jumentinho. Desse jumentinho, diz Neemias, não havia lugar para o jumento em que eu montava. No nosso corpo, que deve ser como um humilde jumento, obediente e desprezível, sobre o qual deve sentar-se a alma, não deve encontrar lugar neste mundo. Porque o lugar do homem é acima de todas as coisas. De fato, está escrito, tu o constituíste sobre todas as obras das tuas mãos. Considera ainda aquilo que se lê na história natural. Quando o jumento está na fase do cio, cortam-se as crinas e ele se acalma. Assim devemos fazer também com o nosso corpo. Quando ele quer gozar da abundância das coisas temporais e é levado para a luxúria pelo atrevimento da carne, então devemos amansá-lo e tosar-lhe a cabeça, como se fazem com os loucos. Por isso, lê-se em Jó que, raspada a cabeça, prostrou-se por terra. Também há quem é atacado pela sarna ou grave doença, geralmente raspada a cabeça. E a este nosso corpo, sarnento e doente, devemos cortar os cabelos das riquezas e dos prazeres, para que, como um animal manso, tenha condições de levar-nos para a cidade de Jerusalém. Irmãos caríssimos, imploremos a graça do Espírito Santo, para que derrame o óleo e o vinho da sua misericórdia sobre as chagas da nossa alma, ligue-as, ponha-nos sobre o jumento da obediência e nos conduza para a estalagem, isto é, para a lembrança das nossas iniquidades, confiando-nos ao estalajadeiro, quer dizer, ao espírito de contrição, para permanecermos aos seus cuidados, a fim de que, com os 2 denários, isto é, com a dupla espécie de compunção, recuperemos o primitivo estado de saúde que perdemos. Recuperada a saúde, ponha-nos em condições de retornar para Jerusalém, da qual caímos. Nolo conceda Ele próprio, que Deus único com o Pai e o Filho vive nos séculos eternos. E toda alma penitente responda: Amém. Aleluia.